Oi, gente, tudo bom? A gente está de volta, professora sem classe. E aí, primeiramente, o que a gente queria informar é que ontem aconteceu um problema. Nosso conteúdo, né, que começaria no dia 23, às 18 horas, nós perdemos o vídeo na hora da edição, porque a gente é professora e não está muito familiarizada aí com questões de tecnologia, a gente fez isso. A gente apagou o vídeo, eu não sei o que a gente fez, que o vídeo se excluiu. Virou lenda. Virou lenda. Mas, sem mais delongas, a gente inicia hoje a questão dos nossos conteúdos. E antes disso, eu quero passar para vocês, quem já está nos acompanhando, quem já está nos observando, a gente já está lançando no canal palavras conceitos. A primeira palavra lançada foi sobre ancestralidade, e aí sempre a gente vai lançar um artigo, um texto sobre, e aí a gente lançou a palavra e lançou um artigo da Gladys, que fala a respeito da ancestralidade. Até mesmo para que quando vocês começarem a ter esse contato com o conteúdo, vocês já saibam o que cada palavra significa e como ela pode ser relacionada no nosso contexto. Isso. Essa ideia dos conceitos é justamente trazer esses conceitos que talvez pareçam tão distantes e trazer ele para o debate, trazer de uma maneira que vocês vão conseguir vincular isso dentro dos próprios conteúdos que nós pretendemos fazer posteriormente. Esses conceitos, eles são muito importantes, né, como eu já disse, dentro dos conteúdos, e a ideia é justamente essa: trazer o conceito, depois trazer um link, trazer algum tipo de notícia, trazer algum tipo de fato que vai intercalar com esse conceito e que vai trazer um debate que é tão produtivo e tão necessário nesses tempos. O primeiro que nós lançamos foi sobre ancestralidade, e a Delvânia, como ela informou, já tem o link relacionado, e a partir de agora nós pretendemos fazer isso, tentar lançar os boxes no nosso Instagram, por isso a importância de seguir as nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Nós vamos lançar um box de perguntas no Instagram para que vocês mandem as dúvidas sobre o conceito, perguntas sobre o tema, para que a gente consiga gravar um vídeo, a gente tenta gravar um IGTV ou até mesmo um vídeo para o YouTube, respondendo essas dúvidas referentes a esses conceitos. Sim, e uma coisa muito importante, que vocês acompanhem os conteúdos e nesses boxes de pergunta vocês façam perguntas referente àquele conteúdo em específico. Porque, vamos supor, porque quando a gente começar o conteúdo, que já está produzindo os vídeos, vamos supor que a gente está falando de Roma, do Antigo Império Romano. E aí vocês vão fazer uma pergunta pra gente lá na frente sobre a política brasileira. Não tem como a gente associar. E aí o conteúdo ele acaba ficando meio que perdido. Então é necessário ter esse acompanhamento para que a gente possa conduzir da melhor forma e tirar as dúvidas das melhores formas, entendeu? E aí a gente consegue ter uma fluidez melhor em relação ao conteúdo. No mais, qualquer dúvida sobre essa dinâmica que a gente também está construindo, a gente está construindo agora, né? Porque não é fácil, viu, produzir conteúdo. Não é. Nós estamos construindo agora, nós também estamos formulando a maneira de conduzir isso, então qualquer dúvida, qualquer sugestão, a gente está super aberto. Manda no nosso direct, no Instagram ou nas mensagens do Facebook, que nós conseguimos também. A gente está aberto a dúvidas, a críticas. Isso é muito importante para que a gente consiga subir esse conteúdo que é do zero. A gente está construindo isso do zero. Sim. E aí, outro ponto importante, que agora que a gente vai dar início a isso, é vocês entenderem o que é história e para que serve a história e qual é o papel do historiador. Então, no vídeo de hoje, solta a vinheta. E aí a gente vai começar falando, a Daiane vai começar falando, e aí eu quero deixar uma outra coisa aqui, me perdi agora. Outra coisa que eu quero falar é que terão temas em que eu e a Daiane nós trataremos juntos, e terão vídeos também que nós estaremos separadas, que cada uma vai dar seguimento a um determinado conteúdo, lógico que na mesma linha de raciocínio. Mas esse vídeo em específico hoje a gente quis fazer ele junta, mas não será sempre assim. Então não estranhe quando vocês me verem sozinha ou verem a Daiane sozinha. Isso. Né? Isso é muito importante, até porque a gente está no meio de uma pandemia, né? Então, para que a gente consiga trazer o conteúdo de uma maneira ágil, a gente teremos vídeos juntas, mas também teremos conteúdos separados, conduzindo da melhor maneira e na linha do que a gente vai tratando. Então, o que é história? Para que serve a história? Bora! E aí, gente, no vídeo de hoje, então, a gente já vai iniciar falando o que é história, para que serve a história. Então, a história nada mais é do que a ciência, né? A ciência dos estudos humanos, aonde ela estuda de forma crítica
a influência do homem na sociedade e a influência do homem nas ações do tempo. Eu faço a pergunta: o que é história? De acordo com um historiador muito importante, o Mark Bloch, história é a ciência dos homens no tempo. Isso. Onde essa história, ela vai estudar de forma, os historiadores em si, eles vão buscar narrativas e estudos de forma que, quando se estuda um objeto específico, esse objeto ele deve ser estudado de forma imparcial. O que seria isso? Nós, enquanto historiadoras, porque foi aprovada a nossa profissão, nós, enquanto historiadoras, quando vamos estudar determinado objeto, nós temos que tirar todo o juízo de valor, qualquer percepção pessoal que nós temos e estudar tudo o que acontece, tanto naquele objeto em específico, tanto em volta dele. E como a história é uma ciência humana, ela vai estudar o quê? O homem, enquanto indivíduo, e de como as suas ações, elas influenciam em todo o decorrer desse processo. Então, basicamente, para vocês entenderem, é uma coisa que a gente sempre fala, a gente sempre escuta, vocês já devem ter ouvido falar, que a história, ela nada mais ela faz o estudo do passado para que a gente possa entender o presente e para que a gente não cometa os mesmos erros no futuro ou para que nós possamos ser melhores indivíduos neste futuro. Então, é esse linear que a história estuda. Isso. E é muito importante também, quando a gente está falando o que é história, é entender a importância, como a Delvânia já disse, e também para a produção de sentido. O ser humano, ele não está desligado, nós enquanto indivíduos, nós não estamos desligados do que aconteceu nos tempos passados. Então, a partir do momento que a gente tem conhecimento, que a gente sabe, tem essas narrativas construídas, nós nos norteamos, nós nos situamos no lugar de onde nos encontramos. Um exemplo, se nós somos brasileiros, quem nós somos individualmente na sociedade, inseridos na sociedade, é ligado com o que o Brasil foi, a fundação do Brasil, antes disso até. Isso tudo reflete em você. Você que está pegando o ônibus para trabalhar, você que está dentro do seu carro, no trânsito. Pode parecer muito longe, que é o que sempre os alunos perguntam pra gente. Ah, mas para que isso? Para que eu vou estudar gente que já morreu? Não é isso, não é provavelmente... É a influência, né, o que essas pessoas que já morreram, elas refletem hoje no que nós estamos presentes. O que é a nossa vida hoje? Até mesmo como a Dayana falou, do seu trabalho, de você pegar ônibus, da sua condição social, tudo isso não é de agora. Tudo aconteceu em um passado que fez uma estruturação da sociedade brasileira para nós sermos o que nós somos hoje. E uma coisa muito importante relacionada a isso é a questão do anacronismo. E o que seria o anacronismo? O anacronismo é que você tem que evitar, mais sabiamente dizer, não cometer o erro do anacronismo, que é o quê? Que é analisar o passado com seus conceitos ou ideais presentes. E o que isso quer dizer? Um exemplo. Quando a gente fala, por exemplo, na peste negra. Vamos tratar por aí, que acredito que é um assunto que todo mundo conhece, ainda mais pela questão da pandemia que a gente está vivendo hoje. Quando a gente vai apresentar para os nossos alunos a respeito da peste negra, os alunos falam, nossa, mas o povo vivia na sujeira, mas não tinha saneamento básico. A gente não pode pensar na perspectiva que a gente tem hoje. Até mesmo porque muitas das estruturas que a gente tem hoje de saneamento básico, água tratada e todas as questões, até a expectativa de vida, numa época em que a expectativa de vida das pessoas era de no máximo 40 anos, então a gente tem que olhar aquele passado, aquele momento e entender como que eram as condições. A gente não pode julgar da forma como a gente vive hoje para entender o passado. Esse é o anacronismo e a gente tem que evitar esse tipo de juízo de valor ou ideias e conceitos atuais para entender o que aconteceu no passado. Isso. E apesar, a gente tem que saber diferenciar também o anacronismo de contextualizar o assunto. Sim. Quando nós contextualizamos, a gente traz, com os referenciais da atualidade, mas sem fazer esse juízo de valor, Como a Delvânia disse, por que o povo não tomava banho? Por que o pessoal não tinha o esgoto? Gente, isso daí são construções, as nossas tecnologias, as nossas ferramentas, elas foram mudando no decorrer dos tempos e hoje as coisas são de uma maneira que elas não eram naquele tempo. Então, por que hoje eu, Dayana, que tenho esgoto tratado na minha casa, água encanada, por que eu, Dayana, estou julgando aquele tempo, 500, 600 anos atrás, de uma maneira que as técnicas, as tecnologias, as ferramentas daquele período, elas não eram as mesmas. Mas podemos contextualizar, podemos pegar a mentalidade do medievo, trazer e discuti-la na atualidade ao modo da gente entendê-la, não pra gente
levar os nossos conhecimentos e a forma da nossa sociedade atual para aquela sociedade. Isso é um erro muito comum, né? Que a gente... senso comum, né? De se pensar a história e os mecanismos dela. Isso. Até mesmo porque foram necessárias várias mudanças e vários acontecimentos históricos como esse para hoje a gente estar da maneira como a gente está, da maneira como a gente vive. As questões de higiene foram alteradas, as questões de convivência social. E é tudo isso que a história traz. Um entendimento do passado para que a gente possa entender como a gente chegou aqui, como eu disse anteriormente. E é o que eu costumo dizer, a história ela nada mais é do que eu costumo falar para meus alunos que eles gostam muito de fofoca, né? E a gente vai fofocar sobre assuntos que aconteceram, não como a fofoca aí de vizinho, que o povo aumenta, sabe? Não. São estudos através de materiais, em questões críticas, e aí a gente faz todo esse estudo para trazer como é que fala? Para trazer um significado realmente de tudo que acontece no nosso meio e explicações de como a gente chegou aqui, enfim. Isso. Sobre também o estudo da história, sobre essas questões que nós estamos falando com vocês, a gente também tem que entender como que essa história é trazida pra gente desde sempre. Então, quando nós entramos lá, a gente tá na escola, quando a gente passa do ensino do Fundamental 1 pro Fundamental 2, é apresentado pra gente, ou até no primeiro ano do ensino médio, é apresentado pra gente uma linha do tempo. Essa linha do tempo, ela divide a história em pré-história, aí depois dentro vem história, e dentro dessa história a gente tem Idade Antiga, Idade Média, Idade Contemporânea, Idade Moderna e Idade Contemporânea, perdão. Essas divisões, hoje, elas são problematizadas. Mas antes de falar dessa problematização, a gente vai falar sobre como são esses marcos. Então a gente tem a pré-história, né, que estuda o surgimento do indivíduo até a primeira escrita ser criada, que é a escrita cuneiforme lá dos Mesopotâmios. Mais pra frente nós vamos falar sobre isso. E aí a gente vai exemplificar bem, vai contar bem a história dos Mesopotâmios e toda aquela galera ali. Isso. Então, a história em si, ela começa, foi se definido no decorrer dos anos, quando a história passou a ser discutida, que o início da história seria com o surgimento da escrita. Então, a primeira escrita existente é a escrita cuneiforme. Ok, depois, quando a gente pensa as divisões, a gente tem Idade Antiga. É a primeira divisão da história. Então, a Idade Antiga ela vai do surgimento da escrita até a queda do Império Romano. Então, como assim? Então, a gente já tem aí a primeira divisão. Essa é considerada a Idade Antiga. Depois, nós temos a Idade Média, que começa com a queda do Império Romano e vai até a queda de Constantinopla. A queda de Constantinopla. Isso. Vamos lá, então nós temos duas divisões. Depois nós temos o início da Idade Moderna, início da Idade Moderna, perdão. Essa idade, ela começa com a queda de Constantinopla e vai até a Revolução Francesa. E com a Revolução Francesa nós iniciamos a Idade Contemporânea, que é a que nós estamos situadas hoje, de acordo com essa divisão tradicional da história, como a gente disse. Por que devemos problematizar? Essas idades, esses períodos, eles são definidos basicamente a partir de uma visão eurocêntrica. Então, a maioria desses acontecimentos são coisas que aconteceram no Ocidente e basicamente ela anula outros povos. Então, a gente está falando da divisão da história do ponto de vista de quem? A gente está falando do ponto de vista dos povos africanos, dos povos americanos. A gente está falando essas divisões da história, esses acontecimentos importantes que marcaram a história e a dividiram. Essas rupturas, elas vêm do ponto de vista de quem? Então, daí vem a necessidade de se pensar, né, sobre e problematizar essa questão, que é uma coisa que hoje a gente isso é um debate hoje trazido para dentro da sala de aula. A gente leva isso para dentro da sala de aula porque é muito importante passar a ver a história de uma maneira que não seja dos colonizadores. E mais pra frente a gente também vai falar sobre isso, sobre essa visão eurocêntrica, principalmente na Idade Média, com as grandes navegações, enfim. E aí até mesmo dessa questão dessa visão eurocêntrica, para quem não sabe, eurocêntrico ou eurocentrismo
era o que falava que a Europa era o centro do universo. E aí a gente pode trazer outras discussões vinculadas a respeito do cristianismo, que a gente tem uma imagem de um Cristo branco, de olho azul, loiro, mesmo ele tendo nascido no Oriente Médio. E aí tem vários pontos que a gente pode problematizar e a gente pode trazer para vocês. E por que essa narrativa histórica, ela tem esse período todo praticamente completo, como a Diana disse, a partir da escrita cuneiforme, que aconteceu 4.000 anos antes de Cristo? Por que essa narrativa trazida, ela começa daí? Sendo que a gente já tem hoje a discussão de outros documentos históricos de que existiam outras civilizações além disso. Um dos pontos que é trazido também é que da África ser o berço da humanidade, que já tem outras formas de desenhos rudimentares, de outras informações que trazem a África como sendo a primeira civilização, antes mesmo da Europa, de ter sinais de pertencimento, ou dessa Europa que existia. Então, tudo isso, a história também ela é feita de problemáticas. A história ela é feita não só de questionamentos, mas esses questionamentos que movem a pensar e a levantar críticas para que a gente acabe tendo uma discussão saudável e que vai levar a gente realmente num caminho, numa orientação no norte de por que, voltando novamente, que vai ser sempre esse retorno que a gente vai ter, de por que nós estamos aqui, por que a nossa sociedade, a nossa estrutura social é da forma, é do jeito que é, entendeu? Isso, e assim, não tem como, pessoal. História é problematização. Nós estamos aqui para solucionar perguntas, mas essas perguntas elas nunca vão acabar. A gente pode pegar agora e se questionar sobre determinados acontecimentos, determinados fatos, determinadas sociedades, mas ainda assim, a gente nunca vai... As questões, as perguntas, as hipóteses, elas nunca param de acontecer. Não é uma ciência estática. Aliás, ciência nenhuma é estática. A gente está sempre... aprendendo, movimentando e descobrindo coisas novas, né? Isso. E aí, outro ponto que é bem interessante fazer é que às vezes as pessoas confundem muito, e nesse ponto eu quero deixar bem claro, por mais que a gente tenha vários estudos, vários especialistas sempre buscando a transformação, sempre buscando a mudança, é igual se é falado, a história ela não tem uma verdade absoluta. Mas todas as vertentes de estudo de grandes estudiosos que são criadas linhas de pensamento, essas vertentes, elas são comprovadas. Não adianta por exemplo, eu falar que a água para ser potável e ótima para beber, ela tem que ser de cor marrom, entendeu? Aí eu tenho que comprovar o porquê que aquela água de cor marrom ela é própria para beber. Sendo que já tem estudos antes falando que a água tem que ser límpida, sem gosto, sem odor e assim por diante. Não adianta eu criar, não sei se vocês conseguem entender, uma teoria da minha cabeça e vir me apresentar. Tudo é feito através de mudanças e questionamentos que vão comprovar. E é igual a gente fala que contra fatos não há argumentos. Então são fatos que são demonstrados, como a Diana diz, existe toda uma estrutura de linha do tempo que ela é analisada. Existem situações na história que, por mais que se queira, elas não podem ser mudadas. Que são situações que são reais, que não tem como eu pensar e falar assim, por exemplo. E é uma coisa que está sendo muito bem discutida, que está sendo discutida. A escravidão, um exemplo, a escravidão, ela foi benéfica. Aí a gente tem indivíduos humanos que foram torturados, espancados, que tinham uma expectativa de vida de no máximo 30 anos de idade, e aí eu falo que a escravidão ela foi benéfica. Não, a gente tem toda uma linha, uma estrutura histórica de pesquisa e de pensamento de como esses pretos e pretas viviam, que não tem como falar que é uma estrutura de vida, primeiro, minimamente humana. Então, para vocês terem uma ideia, eu estou trazendo um assunto que está sendo muito discutido agora, que não tem como. Um outro exemplo, claro que a gente vai falar tudo disso especificamente, mas como isso aqui é um vídeo amplo, que a gente está falando de história na amplitude dela, a gente usa exemplos. Sim. Outra coisa também que a gente tem visto, eu nem vou entrar nesses méritos agora, porque a gente vai ter um vídeo específico sobre isso, mas nazismo é de esquerda. Gente. A gente vai ter um vídeo sobre isso. E aí a gente tem foi um bom exemplo que você colocou, que nazismo ele é de esquerda, e um dos símbolos quando as pessoas vão falar muito da questão de governo de esquerdas é o comunismo, ou o medo da bandeira vermelha. E aí é uma coisa que a gente pode deixar bem claro, que a gente pode fazer um confronto simples,
que Hitler, Adolf Hitler, que era o líder do partido nazista, ele só chegou onde ele chegou, que no começo ele teve uma brecha, porque os países capitalistas pensaram, não, por enquanto ele está indo, ele está marchando sobre o comunismo, então para a gente é vantajoso. É como se fosse um pensamento, vamos ver aonde ele vai chegar. Quando o cara deu a surtadinha básica, que depois a gente vai entrar a respeito, falar sobre quais que foram os desdobramentos que fizeram os países capitalistas se levantarem e querer barrar o nazismo alemão, aí já a vantagem deles exterminarem o comunismo já não era mais o que pesava na balança. Então, como o nazismo ele é de esquerda, se no início ele combatia o comunismo, ele ia atrás dos comunistas. Tá vendo que não faz sentido? Então a história ela tem toda uma linha de pesquisa onde os acontecimentos eles são interligados. Não adianta eu falar, vamos supor um exemplo bem esdrúxulo para vocês entenderem. Não adianta eu falar que, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial aconteceu porque caiu um raio lá no Haiti. Isso tem sentido? Não tem sentido. Entendeu? São eventos que são interligados. A gente não é uma ciência fechada, não é essa ciência, a história ela tá sempre se provando.